Recebendo aqui a psicóloga Rita Santana e também Pedro Gerson, que é presidente da Associação dos Quilombolas do Raso Veloso, lá no município de Antas. Vamos desejar aqui bom dia para eles, dar as boas-vindas. Daqui a pouco a gente faz as perguntas. Rita Santana, tudo bem, Rita? Bom dia. Olá a todos vocês, olá a todos os ouvintes. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo. Obrigado pela presença. Pedro Gerson, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rita Regional. Pode se aproximar mais, viu? A gente capta bem. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional. Prazer estar com vocês. Muito bem, eu queria começar perguntando para Rita. Rita, em relação a você atua na área de psicologia. Eu queria saber se você já sofreu algum preconceito na sua área de atuação. Então, o que acontece? Tem aquela famosa frase, né? Branca demais para ser preta e preta demais para ser branca. Né? Justamente hoje, coincidentemente, eu estou elaborando juntamente com o São José um projeto falando sobre o colorismo. Né? O colorismo é essa diversidade dentro da população preta, dos diferentes tons de pele. Né? Então, assim, eu tenho um cabelo cacheado, mas, por exemplo, eu não tenho um tom de pele escuro. Então, seria uma hipocrisia da minha parte dizer que sofri racismo pelo meu tom de pele, porque não é verdade. Porém, o meu fenotipo, meus traços negroides, talvez o cabelo, a boca um pouco maior, isso influencia, principalmente numa cidade, né, onde eu estudei, que foi em um colégio particular, onde a maioria eram meninas brancas, cabelo liso. Então, não é necessariamente o racismo em si, mas o preconceito com o meu fenotipo, com algo que era meu. Por exemplo, o cabelo. Por muito tempo foi uma questão muito forte, né? Mas acredito que parta por esse lugar. Né? Então, também eu tenho que entender esse local de fala, de onde eu estou falando. Entendi. Né? Minha pergunta vai para o Pedro Gerson. Né? O senhor é coordenador da comunidade quilombola do Raso Veloso. Como foi que aconteceu esse trâmite, esse processo para que fosse uma comunidade quilombola? Uma data de longos tempos, né? Mais ou menos 20 anos atrás a gente já começou a fazer assim, esse processo, a pesquisa de como começou a comunidade, como surgiu a comunidade Raso Veloso. E aí a gente foi indicar aqueles mais moradores mais antigos, nossos avós não que eu não conheci bem, meus avós, mas meus pais, sempre eles falavam com isso. E a comunidade Raso Veloso, ela foi... ela começou mais ou menos com o pessoal que fugia da fazenda Barão de Jeremoabo, na comunidade do Caritá, na fazenda Caritá. Aí aquele grupo que fugiram de lá, então eles se perderam um pouco no meio do caminho, no meio da mata, uns foram para um canto, outros para outro. Eu acho que deve ser aqueles que surgiram na quilombola ali de Jeremoabo, ali, Casinhas e outros lá. E parou aqui no município de Antas, ali no Raso Veloso, aí ficou esse pessoal lá comandado por Zé Apóstolo, que é meu bisavô. Então ele lá já morava também, ali pertinho, morava uma família que já tinha fugido do município de Banzaí, aí, que é do povo Quiriri. Então eles formaram a família, formou a comunidade, tanto que a comunidade lá é quase todo mundo parente, né? Todo mundo lá é todo um parente do outro. E aí formou a comunidade. Com a comunidade quilombola a gente começou o registro em 2019. Foi reconhecida como comunidade quilombola. Mas há 20 anos atrás a gente já vinha lutando para que seja reconhecida pela Fundação Palmares. Muito bem, eu gostaria de perguntar para a Rita. Rita, como o preconceito racial afeta a saúde mental da população negra? Ela afeta em todos os sentidos, né? Ela afeta de forma socioeconômica, ela afeta de forma na saúde mental, porque a gente está falando de uma questão estrutural, né? Isso. Então, quando a gente pensa em racismo, a gente entende que é algo que foi implantado. Racismo não é algo que surgiu do nada, né? Tem um processo histórico diante disso. Então, por exemplo, se você está o tempo inteiro dentro de uma sociedade
que diz que o seu tom de pele não é bonito, que seu cabelo não é bonito, que seu nariz não é bonito, que você não é capaz, obviamente isso afeta em todos os sentidos, né? Afeta na saúde mental e afeta no sentido de oportunidades, né? Porque tem menos oportunidades para essas pessoas. Então, a saúde mental dessas pessoas ficou muito comprometidas. Recentemente, uma paciente minha, ela é nova, ela olhou para o meu cabelo e perguntou: como é que eu faço para soltar o meu? Né, o cabelo dela também era cacheado, uma mulher preta, retinta. E ela disse que o cabelo sempre foi uma questão, né? Então, quando a gente observa isso, quando a gente fala de cabelo, de cor, de traços, negroides, a gente fala de uma estrutura que passou a vida inteira dizendo que mulheres pretas não eram bonitas, que homens pretos não eram bonitos. Então, é óbvio que isso afeta de forma imensurável na saúde mental dessas pessoas. Eu queria ouvir vocês em relação às ações governamentais. Eu queria a visão dos dois em relação às medidas que são adotadas ou até a falta de apoio ou de incentivo, de leis por parte dos governos em relação a isso. Como combater o preconceito? Vocês acham que os governos dão a devida importância ou você acha que tem uma certa negligência? Eu começo? Tudo bem. Existe uma negligência do governo, na verdade, né? Quando a gente olha para a estrutura em que a gente está imerso, a gente é uma sociedade racista, né? Tem sempre aquela frase de se você vê um homem preto na rua à noite, você tem que ter medo, né? Isso não é implantado do nada, isso não é uma coincidência, é algo que é implantado, né? Se a gente olha para a questão das universidades, por exemplo, a maioria não são pessoas pretas que ocupam. Se a gente olha para o sistema carcerário, a maioria da população carcerária no Brasil hoje em dia são pessoas pretas. Isso não é uma coincidência, né? Isso não é à toa. Então a gente precisa entender o que o governo está fazendo para isso. Como é que a gente está inserindo essas pessoas dentro de universidades? Como é que a gente está oportunizando, por exemplo, espaços onde essas pessoas tenham um local de fala, onde elas tenham mais oportunidades de emprego, onde elas sejam vistas de verdade, né? Porque isso não acontece. Então a gente tem um programa de cotas que até hoje tem gente que é contra, né? A gente está fazendo uma reparação de mais de 500 anos, de 300 e tantos anos de escravidão, e tem pessoas que são contra cotas raciais, né? E se a gente olha para essa questão de cotas, a gente tem que observar, antes da universidade, a gente tem que observar o sistema escolar. Por exemplo, eu sou professora de um colégio privado. Eu vejo que a maioria das pessoas que estudam lá são crianças brancas, né? Eu estou falando do município de Cícero Dantas, que a gente entende que quem estuda lá é a elite cicerodantense, né? Que quando você olha ao redor, pouquíssimas crianças negras e a maioria brancas. E quando você vai para um sistema público, a gente vê que são crianças pretas. Por quê? Coincidência? É porque as pessoas pretas se esforçaram menos? Porque a gente precisa de uma escola privada para oportunizar mais educação? Porque a maioria das pessoas que ingressam nesses lugares são essas pessoas, né? Então, a gente precisa observar toda a estrutura mesmo que a gente está imerso e entender como o governo precisa priorizar isso, entender, olhar para isso, né, com mais anseio. Você, Pedro? A gente vê dentro do próprio governo que se diz assim, que combate o racismo, tal, mas quando você olha, a própria polícia mesmo, se você vê uma pessoa branca e um preto no lado, ele vai logo corrigir o preto. Perfeito. A pessoa branca ele pode até corrigir mais depois, mas primeiramente ele vai em cima daquele negro. Isso é uma questão muito grande que a gente vê sobre a segurança pública com relação às pessoas negras. E também o governo também é a oportunidade da administração do governo para as pessoas negras, são poucas. Você só vê o trabalho dentro da administração do governo, sempre está ali na área da Secretaria de Combate ao Racismo, essas coisas. Mas quando você chega na área da economia, educação, poucos você vê secretário ministro negro nessas áreas da administração do governo, tanto do Estado como federal e municipais. Eu queria fazer só um adendo à fala do senhor. Quando a gente pensa no poder executivo, judiciário e legislativo, é como o senhor acabou de falar exatamente. Não existem pessoas que representem a gente, né, que representem as pessoas pretas. Então, como é que essas pessoas vão pensar políticas voltadas para essas pessoas, se a maioria do Congresso, das pessoas que criam essas leis, né, são pessoas brancas? Então, é uma coisa para a gente pensar também. Hoje tem só apenas um ministro, né? O Silvio, salvo engano, Costa, acho que é... Silvio Almeida, que Silvio Almeida, dos né? direitos humanos, né? É verdade. Eu pergunto isso porque hoje é o dia da consciência negra. O que é que o governo federal está fazendo para chamar atenção para essa data? O governo estadual, que inclusive tem como governador negro.
e você não vê eles comentando tanto sobre isso, dando a devida importância para que todos os brasileiros pensem, reflitam e acompanhem esse dia, que é um dia para uma reflexão, um dia histórico, né? Que foi instituído em 2011 e você não vê tanto o governo dar essa atenção para esse dia. Exatamente. Acho que precisaria disso mais. Eu acho que por isso que eu sinto uma certa ausência do governo em relação a isso, né? E isso não ajuda em nada, isso só entristece, né? E acaba deixando as pessoas um pouco, como se diz, deixando as pessoas, como é que poderia dizer? Sem apoio, sem auxílio, sem vulneráveis, incentivo, né? Não incentiva a exatamente. discussão, assim não incentivando também os negros, né? Isso, exatamente. Causa um pouco esse tipo, essa falta de apoio. Uma desolação. Exato, exatamente. É isso. Você chega lá, você vê a imprensa, você não vê comentando sobre isso tanto. Não. Então você Dá fica pouca importância, né? É desanimador, não queria falar essa palavra. É desanimador esse tipo de coisa, né? Exatamente. Senhor Pedro, vou fazer uma pergunta aqui ao senhor. A importância da celebração no dia de hoje, há mesmo o que comemorar? O que comemorar não, porque na verdade a gente vê que o líder do Zumbi, ele lutou para a libertação dos escravos, mas só que piloto lá também, depois da libertação dos escravos, só o nome de libertar, mas que os escravos ficou presos do mesmo jeito, porque teve a libertação dos escravos, mas os escravos ficou sem terra, sem estudo. Então, o que acontece? Os próprios escravos voltam para trabalhar quase de graça para os próprios donos de engenho, que na época eles trabalhavam com escravos. Como é o dia a dia lá na sua região, Pedro? O dia a dia é de muito trabalho, né? A gente, depois que a comunidade foi reconhecida, então a gente vai assim procurando alguns direitos que a gente tem, né? Tanto na área municipal como federal. E uma das poucas vitórias que o povo lá sempre está tendo agora, que é o benefício, né, do governo, que só mesmo na conta de energia, porque muitas comunidades lá estão pegando zeros e outras têm uma redução mais ou menos de mais de 50%. Aí, mas a gente sempre tem a reunião, a gente faz reunião com o povo, explica como é que as pessoas devem se comportar, sobre o racismo, porque o pessoal eles já sofreram muito racismo e até hoje sofre na comunidade. Até agora, o pessoal, muita gente está ali de fora, chega porque comunidade quilombola e dá valor e tal, mas só da boca para fora. Quando chega na hora mesmo de dizer assim, nós estamos apoiando a comunidade quilombola, muita gente já vai se afastando. Isso. Não tem quase apoio. Eu pergunto isso porque o senhor é o presidente da Associação dos Quilombolas do Raso Veloso e eu queria entender como acontecem essas reuniões e como as pessoas que fazem parte dessa associação, elas se comportam nessas reuniões e quais os relatos que eles levam para lá? Bom, primeiro é uma coisa muito... Você tocou no assunto aí que a gente faz. E primeiro, quando a gente começou, a gente fazia reunião todo mês, né? No final do mês fazia reunião, começava a perguntar ao povo como era que ele se sentia, qual é o nosso posição sobre racismo, sobre os direitos que a gente tem, tantos como quilombolas, como também agricultores, né? Então a gente sempre trabalha nesse tipo. E uma maior dificuldade que a gente sempre encontra também é muitas pessoas da própria comunidade, que é negro, nasceu na própria comunidade, mas não quer aceitar como se fosse pessoa negra, né? Eu sinto que é por causa do tanto tempo de preconceito, que o pessoal fica com medo de dizer que é negro, de sentir, porque já começou o preconceito pra gente quando era criança, desde do futebol, né? A gente ia jogar, quando o time estava ganhando, ficava
tirando sarro da pessoa, que negro era urubu. Hoje a gente vê no futebol macaco, né? Lá de primeiro era urubu, filho de urubu, não sei o quê. Então, as pessoas já vêm com isso. Quando as pessoas chegavam para ir jogar futebol numa comunidade, que era quase todo mundo branco, o pessoal já entrava triste ali, porque já sabia que ia sofrer racismo. E a gente tem conseguido a tentar conscientizar o pessoal que não aceitar esse tipo de racismo e que agora, em lei, a gente já tem o direito de reclamar na justiça, porque agora também o pessoal calma mais um pouco por causa do medo, né? Mas a gente sempre tem a dizer para o pessoal, olha, quando a gente sentir, a gente procura a justiça, se precisar de apoio, a gente vai buscar apoio, as entidades que têm advogado e tudo, mas a gente nunca, na hora que a gente tiver o preconceito contra as pessoas, a gente nunca aceitar, sempre procurar os direitos, porque só assim é que a gente vai combater o preconceito no nosso país. Isabela. Rita, é possível, mesmo com muita luta, desconstruir isso na sociedade? A gente está nesse processo ainda, né? Como o seu Pedro acabou de dizer. Meu local de fala é muito diferente do dele, né? Quando você pergunta de infância, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente, né? Eu não posso falar sobre isso como ele fala, porque essa não é a minha vivência. Mas aí você observa que desde criança, desde um futebol, que seria algo que uma pessoa branca, como ele mesmo colocou, nunca sentiu, se ele visse pessoas brancas, ele já sentiu medo, porque já sabia o que iria acontecer. Então você percebe como isso é doloroso mesmo, a gente está falando de uma dor. Então, desconstruir isso seria reeducar a população brasileira. Porque quando a gente, por exemplo, a gente pega um livro de história e a gente, pelo menos na minha época, a gente falava sobre o período de escravidão, a gente fala os negros vieram para o Brasil. Gente, os negros não vieram, eles foram sequestrados. A gente está falando de tráfico humano, de pessoas que perderam a sua subjetividade, que não eram mais consideradas seres humanos. Elas eram pessoas que serviam unicamente para servir pessoas brancas, né, que tinham abusos psicológicos, sexuais e físicos. Então, a gente está falando de um período que a pessoa deixava de ser gente, de fato. Né? E aí você falar que os negros vieram para o Brasil, eles não vieram. Né? Como é que eles vieram? Como eram esses navios negreiros? Tem pessoas que preferiam se matar ao vir para cá. Né? A gente fala da libertação dos escravos, e a princesa Isabel aboliu, Santa Princesa Isabel, gente, não deu nenhum tipo, como o seu Pedro também falou, ela não deu nenhuma estrutura para essas pessoas, não tinha moradia, não tinha alimentação, não tinha nenhum tipo de direito, muito pelo contrário, existia a lei da vadiagem, se você passa das 11 horas você vai preso, existia a lei que proibia a capoeira, que era uma manifestação cultural deles, para não ter reunião de pessoas pretas, então eram proibições e proibições, essas pessoas se acumulam na favela, essas pessoas voltam para trabalhar para essas pessoas, novamente, às vezes para um prato de comida. Então a gente precisa contar essa história da forma que ela aconteceu. Né? Quando a gente pega o nazismo lá na Alemanha, as pessoas têm pavor o que aconteceu. A gente fala de racismo aqui no Brasil como se fosse a coisa mais natural do mundo. O racismo. Antes, não, gente, acontece ainda. Né? Existe um racismo velado. Se a gente olha para as pessoas que estão em local de poder hoje em dia, são pessoas brancas. A grande maioria. Se a gente olha para as pessoas em lugares de subserviência servindo, são pessoas negras. Isso não é uma coincidência. Então, a gente precisa reeducar. Dinheiro caindo, minhas moedas. A gente precisa reeducar a população para entender que isso é um problema, né? Porque parece que lutar contra o racismo é um papel das pessoas pretas, mas se existe racismo, é porque houve uma opressão de uma população por parte de pessoas brancas. Então é o papel dos brancos também olharem para isso e entenderem, e se incomodarem com isso. Né? Eu acho que vai muito para esse lugar de incômodo, porque o incômodo gera mudança. Já aproveito, Rita, que você está com a palavra para agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Antes de acabar, eu queria fazer um convite a todos, né, toda a população. Hoje, aqui na frente na Praça da Igreja, vai ter um evento do Colégio São José, voltado para o dia 20, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. A gente está trazendo vários temas, vai ter peça, vai ter stand sobre diversos temas, sobre livros, né, então estão todos convidados. Agradeço demais a oportunidade, agradeço demais por conhecer seu Pedro, foi um prazer. Muito obrigada, gente. Obrigado. Pedro Gerson, presidente da Associação dos Quilombolas do Raso Veloso em Antas, um abraço, obrigado pela presença. Eu que tenho de agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando aqui da Rádio Regional e também convidar o povo em geral, né, as comunidades negras também para o evento que vai ter no Raso Veloso hoje a partir de 2 horas.
E a gente já tem as comunidades de Betânia e Terra da Lua de Banzaê e de Maria Preta. De Banzaê também tem também algumas comunidades de Jeremoabo, que também estará presente. E foi uma grande oportunidade de conhecer todos vocês aqui, a Rita também, muito obrigado a vocês. Estão lá no Raso Veloso, todos estão convidados. Aí, tá feito o convite, obrigado e até a próxima.